O livro de Enoque, um compêndio de sabedoria ancestral, emerge das profundezas da história. Sua composição foi meticulosamente construída a partir de documentos religiosos pré-históricos, enriquecidos por acréscimos e interpretações. Ao longo do tempo, fragmentos textuais do livro de Enoque foram desenterrados em santuários remotos na Caldeia, Fenícia, Egito e Ásia Central. As investigações sobre a época de autoria do livro de Enoque sugerem que seu autor o redigiu em uma região geográfica situada na mesma latitude do Mar Cáspio e do Mar Negro. Foi precisamente nas páginas do livro de Enoque que os primeiros cristãos buscaram as primeiras compreensões sobre os anjos caídos. Este livro era originalmente um tesouro guardado nas bibliotecas dos templos antigos. Após incontáveis séculos, servindo como fonte primária de conhecimento sobre anjos, a gênese da humanidade e outras narrativas extraordinárias, o livro de Enoque desapareceu do olhar público por um longo período. Somente no século XVIII, afortunadamente, 3 manuscritos do livro foram redescobertos na Abissínia. Contudo, a seção que descreve a criação do homem e a expulsão de Lúcifer e seus anjos não se perdeu completamente, tendo sido preservada no cerne das 3 grandes religiões ocidentais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ademais, na antiga Pérsia, o zoroastrismo também se dedicou a preservar as narrativas ancestrais do livro de Enoque por eras. Esta influência é visível no Zohar, obra basilar da literatura judaica, no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse de São João. É nestes 6 capítulos, e no livro de Enoque que se encontram os ecos mais autênticos e remotos da doutrina arcaica da criação. No contexto do cristianismo primitivo, o livro de Enoque era considerado parte integrante da doutrina. O apóstolo São Judas e inúmeros padres da igreja primitiva citavam o livro de Enoque como uma revelação sagrada para os cristãos. Entretanto, em um ponto posterior, no Concílio de Niceia, o livro de Enoque foi declarado apócrifo, perdendo seu status canônico dentro da igreja. É possível que você esteja se questionando sobre as referências bíblicas a Lúcifer, notadamente no livro de Isaías, tão frequentemente citadas. Contrariando a interpretação popular, a passagem em Isaías não se refere a Lúcifer, mas sim ao rei Nabonides, o último monarca da Babilônia. Historicamente reconhecido como um tirano opressor, para elucidar essa questão, vamos ouvir a perspectiva do renomado autor Paulo Coelho. Escutemos atentamente. Reporto-me ao livro de Enoque, um dos mais importantes evangelhos apócrifos. Ou seja, aqueles não incluídos no cânone bíblico, onde se descreve a concepção de céu e inferno e a eterna batalha entre o bem e o mal. O livro de Enoque narra que, no instante em que Deus desceu para criar o homem e se preparava para insuflar o alento vital, Lúcifer, seu anjo mais dileto e radiante, interveio, exclamando: "Pare! Não faça isso! Não insira o espírito na matéria, pois espírito e matéria são incompatíveis. Estarás a cometer um grave erro." Deus, todavia, decidiu prosseguir, insuflou o espírito na matéria. E nesse momento, expeliu o anjo questionador, declarando: "Retira-te do paraíso, pois estás enganado." A partir desse instante, como mencionei anteriormente, iniciou-se a tentativa de Lúcifer de provar que sua objeção não era infundada, que a criação do homem foi um equívoco. Em outras palavras, todos nós, seres humanos, seríamos um erro divino. O que afirmei é que Lúcifer almeja retornar ao paraíso, e nós nos tornamos o campo de batalha desses seres angelicais. É crucial enfatizar que os limites precisos desse embate são desconhecidos. Anjos de ambas as facções estão presentes neste mundo. São Miguel lidera uma legião, e Lúcifer comanda outra. Nós, humanos, estamos no meio, e nossa capacidade reside em sermos campos de batalha generosos. Para o arcanjo Miguel, adaptando-nos como planícies ou desfiladeiros conforme sua necessidade, e buscando ao máximo frustrar os intentos de Lúcifer. Gostaria de adicionar mais 2 citações referentes ao momento da criação humana e à expulsão de Lúcifer do paraíso. A primeira citação assevera: "A luz gerou diversos seres espirituais luminosos e poderosos, mas um deles, o mais resplandecente, Lúcifer, duvidou da união entre espírito e matéria. Por essa razão, Deus ordenou a Lúcifer: afasta-te da minha presença." A segunda descrição relata:
quando Deus desejou criar o homem, convocou as hostes de anjos mais elevadas e revelou o seu propósito. Entretanto, as hostes angelicais manifestaram ceticismo quanto ao resultado, questionando a valia do homem. O que de bom pode advir do homem? Não. Mesmo assim, Deus soprou o alento na matéria, e subsequentemente, expulsou os anjos de sua presença. Estas duas passagens do livro de Enoque são referenciadas no Zohar, o antigo livro da tradição judaica. Surge então a indagação: de onde provêm as histórias sobre Lúcifer, que não encontram eco nas tradições das três maiores religiões ocidentais? Essas deturpações sobre Lúcifer emergiram fundamentalmente da influência das superstições medievais, que ainda persistem no imaginário de diversas seitas e religiões contemporâneas. Esse fenômeno se intensifica com o advento do neopentecostalismo, surgido nos anos 1970, que em sua versão atual, faz uso abusivo e distorcido de interpretações bíblicas. É comum encontrar inúmeros vídeos e textos na internet com títulos como A Verdadeira História de Lúcifer. Ao investigar a fundo, verificando as fontes, constata-se a ausência de fundamento. Simplesmente não há. Os poucos que mencionam fontes se dividem em dois grupos. O primeiro grupo utiliza a Bíblia como base, mas a interpreta, ao pé da letra, de forma literal e descontextualizada. O segundo grupo congrega aqueles que escreveram sobre Lúcifer, sem citar as fontes mais relevantes e confiáveis, que são os grandes autores dos séculos XVI, XVII e XIX. Esses autores dos três séculos mencionados representam as maiores e melhores referências sobre o tema, contudo, são frequentemente negligenciados. Essa lacuna de pesquisa e a ausência de referências aos autores cruciais dos séculos XVI, XVII e XIX impede o acesso a um conhecimento mais profundo e preciso. Para aqueles que desejam se aprofundar no assunto, é imprescindível consultar essas fontes primárias e dedicar-se à leitura desses autores. É nessas obras que se encontram as citações de fragmentos perdidos do livro de Enoque que discorrem sobre Lúcifer. Em verdade, a narrativa de Lúcifer está contida no livro de Enoque, um texto primitivo registrado em figuras pelos sábios dos primórdios do mundo, e que chegou até nós através da transmissão oral perpetuada pela tradição religiosa. De fato, pairam muitas confusões em relação a Lúcifer. Inicialmente, Lúcifer é um nome comum que significa portador da luz. Seu uso era corriqueiro nos tempos que precederam os Césares de Roma, e integrava a tradição religiosa dos antigos romanos. O nome próprio Lúcifer, ao contrário do senso comum, não se refere ao anjo que se rebelou contra Deus, que almejou ser superior a Deus, movido por inveja e recusa em servir a divindade, e assim por diante. Nada disso corresponde à verdade. Essa versão é completamente desconhecida por todas as narrativas antigas, e pelas grandes religiões do Ocidente e do Oriente. O Lúcifer que emerge das narrativas históricas mais remotas remonta ao instante da criação, ao alvorecer do mundo, e narra a saída de Lúcifer do paraíso, a batalha celeste entre os anjos e o embate entre o bem e o mal. Essa perspectiva já está bem delineada em um vídeo disponibilizado aqui abaixo que você pode consultar. O livro de Enoque. A história de Lúcifer. Todos esses relatos foram preservados ao longo de eras pelas religiões mais antigas, graças ao livro de Enoque. Posteriormente, encontram-se ecos dessas narrativas na tradição hindu, com a figura de Tarakamaia, na tradição católica, no islamismo, na história antiga da Pérsia, e nas diversas correntes do espiritualismo, conforme relatam essas narrativas ancestrais. No momento em que Deus se preparava para criar o homem, convocou seus anjos e lhes revelou seu plano. Após insuflar o alento que concede ao espírito luz e vida, dirigiu-se aos anjos, ordenando: amai-o e servi-o. Lúcifer recusou-se a amar e servir o homem, pois argumentou a Deus: isso não resultará bem. Unir matéria e espírito é um equívoco. E Deus decretou a Lúcifer: separemo-nos aqui. Naquele instante, Lúcifer abandonou a presença de Deus, como um raio fulgurante em queda. E a narrativa prossegue afirmando: decaído é aquele que desde o princípio recusou o amor. Ele não deu amor, e essa é sua miséria. Ele não ama, e este é todo o seu suplício. E a partir desse momento, deflagra-se uma batalha nos céus entre os anjos. Lúcifer busca retornar a Deus, mas ele e sua legião são barrados pelo arcanjo Miguel. Todo este conflito, conforme relatam as narrativas antigas, situa as criaturas em um vasto campo que se expande ao infinito. Através da liberdade e do amor eternos,
Ao despojar o homem da inocência original, Deus o transformou em um aliado potencial. Dotado de razão e vontade, o homem recebeu o poder de escolher. E o homem, quando não obscurece sua razão e percepção, escolhe o amor. E retorna ao paraíso. Adentrar os portais do paraíso, ou precipitar-se no inferno, reside na decisão do homem. Ele aceita ou recusa. Deus o deixa livre para escolher. E o homem está constantemente escolhendo. O homem pode optar entre as delícias celestiais ou as agruras infernais. Tudo depende daquilo que ele elege carregar em seu coração. O que arde no fogo do inferno? Indaga um grande místico do século XIII. O não ao amor. Foi o não de Lúcifer que o exilou do paraíso, e cada vez que o homem profere um não ao amor, ele transforma a terra em um vale de lágrimas. Quantas vezes, as rugas dos rancores asfixiantes que se acumulam nos corações, e que esculpem o ácido do sofrimento e da desumanidade, têm retardado a aurora do Natal na terra. Quantas vezes os anjos que assistem os homens na terra aguardando que estes digam sim ao amor para que um novo céu e uma nova terra se manifestem, testemunham a prevalência do não e a ascensão do mal? Em contrapartida, para impedir que as trevas recubram a terra, a espada do arcanjo Miguel detém a força devastadora de Lúcifer e assegura a esperança neste mundo por amor à humanidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de aprendizado com seus amigos e familiares. Deixe seu like, vamos contribuir para uma expansão mental e um mundo melhor. Obrigado.